semana assistiremos o vídeo Verão em Angra dos Reis, que conta sobre a tragédia causada pelas chuvas em dezembro de 2010. Emocione-se com as histórias. Eu já moro lá, no Morro da Carioca, há uns 25 anos. Fui para lá criança, né? Era juvenil ainda. Era um lugar agradável e muito espaçoso. Construí uma casa lá, casei, criei uma família, né? Do meu lado mora minha mãe, do outro lado mora meu irmão. E a gente não esperava que fosse acontecer isso no dia 31 de dezembro, né? Ontem a gente tinha dado um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Hoje você não sabe mais o que falar, era só abraçar e chorar. Aqui, o sobrevivente que eu acabei de achar. Eu já tive um ursinho igual a esse, bem parecido com esse, só que ele era azul e eu perdi ele antes disso tudo acontecer. Eu já morei aqui de quando eu tinha 3 meses até meus 4 anos de idade, quando eu me mudei pro centro da cidade. Só que a casa era da minha avó, então ela morava bem lá embaixo, era uma das últimas casas do morro. No momento da tragédia, na época, tinha outra pessoa morando, mas minha avó até hoje ainda fica muito abalada. Meu irmão falava assim, não leva as crianças para minha casa, vamos para a casa da minha mãe, porque está chovendo demais, não tem passagem para nossa casa. No momento que a gente estava me preparando para descer para enfeitar o barco da Procissão Marítima, houve um alerta que estava rolando algumas pedras atrás da casa de alguns moradores acima do morro. No último dia do ano choveu muito, a chuva foi muito intensa, não parou, o dia inteiro chovendo. E aí rapidamente a gente está sendo um alerta para estar em casa chamando os moradores para deixar evacuar a sua casa. E nesse momento já houve um deslizamento grande da parte do outro lado da Pedra Grande, onde tampou o caminho, descendo várias pedras. E de repente todo mundo começa a correr na rua porque falavam, tá caindo a casa, tá caindo a casa. E nesse momento que a gente vem subindo, houve um barulho muito grande, como se o morro todo estivesse desabando. E acabou a luz. Aí a luz voltou, aí pouco depois da virada de ano, assim, mais ou menos lá para... mais ou menos já tinha passado, era 00:30 mais ou menos assim, a luz apagou de vez. Quando eu levantei, que era umas 5:30 da manhã, já estava claro que a gente viu o estrago. Aí no outro dia de manhã começou os boatos que desabou uma pousada na Praia do Bananal, a pousada Sacaia. Eu vi corpos passando em frente à minha casa, que eu já tinha achado alguns corpos, pessoas carregando os seus móveis, tá? Pessoas chorando. E o morro todo descia muita lama e várias pessoas chorando. E quando a gente tentou passar para uma outra parte que dá acesso a esse local, já estava todo tomado de lama. Conhecia uma senhora que morreu com a netinha, esse eu conhecia. Uma família imensa de trabalhadores mesmo, pessoas que faziam, né, capinavam, eram pedreiros e estavam, também a família toda faleceu. Aqui na Carioca foram 23 mortos. Outras famílias perderam a casa e tiveram que ir para a escola, que tem perto lá no Morro do Abel. E desabrigado hoje são a base de 350 famílias. E assim, a gente nessa hora também vê o quanto vale os amigos, né? A solidariedade, que muita gente ajudou também. Algumas pessoas a gente conseguiu ainda tirar enterrada na lama, aí botamos rapidamente na ambulância, encaminhamos para o hospital. E daí foi só terras e mais terras descendo e aquele apavoramento todo, entendeu? Uma coisa muito
É difícil até de se explicar. Minha mãe esteve aqui na semana da tragédia, ainda tinha muitas vítimas ainda soterradas. Ela filmou vários momentos, desde gente procurando coisas ainda usáveis no entulho, desde até mesmo a máquina demolindo algumas coisas, e até mesmo um morador, ele estava lá vendo a casa dele toda destruída. Estou filmando aqui o estrago. Isso que eu estou filmando agora no momento era a casa do Zé com a Lídia. Aí, Zé. Essa é a sua casa, Zé. Tristeza, né? Tristeza. Trabalho danado pra gente. Isso aqui é o sol de muitos anos. Depois chacina. A minha casa, ela não foi destruída ainda. Ela está interditada. Eu não posso voltar para lá, porque a previsão era derrubar mais 60 casas. Então, a minha casa ficou sendo a última na rua. Atrás de mim, que tinham várias casas, só tem destroços agora. E nesse momento, eu não pensei duas vezes. Peguei meus filhos e saí dali e fui procurar um outro lugar para morar. E achei. A minha casa até então não tinha sido interditada. Mas 10 dias depois, eu estava interditada. E você não achava mais casa na cidade. Todos com preços exorbitantes, exagerados, né? Kitnets, um valor imensurável. Hoje a gente tem o governo trabalhando na obra, porque é uma coisa que a gente vê que é difícil, não é um trabalho de um dia para o outro. Então muitas pessoas falam que a obra não está sendo feita, que está demorando, mas realmente a gente entende que a demora faz parte, porque não é uma coisa que eles podem fazer de qualquer maneira, porque logo pode vir um outro deslizamento e acabar matando as outras pessoas que moram abaixo dessa obra que está sendo feita. A ajuda que o município está dando é de um salário mínimo. A gente tem que inteirar, tá? Agora a questão, por exemplo, não gostaria que a minha casa fosse derrubada. Eu estou praticamente fechado desde o dia 7 de janeiro, a minha pousada. O pessoal liga, faz 1000 perguntas, mas no final, não tem perigo, como é que está aí, não é perigoso aí com meus filhos? Aí eu explico, não, eu moro com meus filhos, é seguro. Hoje, a nossa luta precisa derrubar? Estamos a favor, vamos sim colaborar, mas precisamos também ser reembolsados pela casa que vai ser destruída, certo? A casa que caiu pelo desabamento é uma situação. Agora, a casa que precisa ser derrubada, porque eu preciso fazer um muro de contenção ali, então nós temos que negociar. A minha casa ela ficou abaixo dos 10 metros que vai ser passado esse muro. Entendeu? Então eles alegaram que em 10 metros não tinha como eles interditarem a casa. Só que a gente que é morador sabe que é perigoso ficar nesses 10 metros abaixo desse muro. Eu moro numa casa hoje que é pequena. Eu tive que trazer minha mãe comigo, porque eu não queria minha mãe separada, porque meu pai e minha mãe já são pessoas de idade. E a minha previsão assim, que volte ao normal, eu acho que lá para 2011, porque esse ano... Eu estou desde janeiro nessa luta, nós estamos em agosto. A única conversa é que o prefeito vai resolver. Já marquei várias reuniões, mas também são pessoas, também são limitados, né? Eles têm o poder, né? E eu só tenho meus argumentos, as minhas emoções, minhas lembranças. Se você também produz vídeos e quer vê-los aqui na Web TV Sintel Rio, envie um e-mail para nós, comunicação@sintelrio.org.br.